Gasolina subindo pra caramba e Petrobras nem tinha aumentado o preço ainda, que veio acontecer só sexta-feira. O que será que tá acontecendo, hein? Vem comigo no like que esse vídeo vai te mostrar um dos cenários mais tensos do mercado de energia dos últimos anos. Sim, meu amigo dinheirudo, as ações da Petrobras subiram quase 50% nesse ano, enquanto o governo tenta segurar o preço na bomba. E o que isso tem a ver com a guerra do outro lado do mundo, com as empresas aqui da Bolsa de Valores, com o seu dinheiro, né, com o abastecimento do seu pois é no fim do mês ou da semana aí? Vamos ver tudo isso, mas já conta aqui nos comentários que eu quero saber quanto que tá o litro da gasolina aí na sua cidade e qual que é a sua cidade também. Subiu por aí também? E olha que teve notícia aí que faltou gasolina em alguns municípios aí, porque a turma saiu correndo para abastecer. Né? Exatamente. Vamos começar pelo que tá pegando fogo, literalmente, Brunão. Se você não vive aí numa caverna, eu tenho até inveja de você se você vive, você tá sabendo que os Estados Unidos e o Israel bombardearam o Irã, né? Ultimamente é luxo, né? Viver em caverna. Exatamente. Você não saber das desgraças do mundo é um luxo, né? O conflito escalou rápido. O Estreito de Hormuz, que é basicamente o corredor por onde passa 20% de todo o petróleo transportado no mundo, ficou parcialmente bloqueado. E aí o mercado deu uma de turma da Mônica. O que tá acontecendo? Eu não sei. O barril do petróleo, que já estava na casa dos $60 há poucos meses, foi para a casa do chapéu. O Brent, que é a referência internacional, chegou pertinho de 120 doletas. A maior alta semanal desde os anos 80. É coisa de louco, meu amigo. E aí começa o efeito dominó, né? O petróleo sobe lá fora, a pressão para os combustíveis subirem aqui dentro é imediata. Mas aqui no Brasil, a gente funciona diferente. O Bruno tá acumulando selos que eu peço para ele. Tem um Aqui é o Brasil, Bruno? Aqui é o Brasil, Aqui é o Brasil, tá tem? na Então tela tá aí. na tela já. Tá na tela. A Petrobras, que domina quase 80% do refino no país, não segue exatamente, aliás, não segue automaticamente o preço internacional, né? Desde 2023, a empresa abandonou a tal da política de paridade internacional, sabe aquele modelo que toda vez que o barril sobe lá fora, o preço aqui da refinaria sobe junto? Às vezes no dia seguinte? Isso estava gerando aquela montanha-russa de preços, né? Que quem vive da bolsa já está acostumado. Quem compra Bitcoin nem sabe o que é isso, né? Mas quem vai lá abastecer o carro não tá tão acostumado assim, né? Exatamente, o preço variando todo dia, né? Você não sabe, somente quem tá com o dinheiro contado, se vai dar para colocar gasolina ou não. E agora a Petrobras usa um modelo próprio que considera, assim, o custo de produção, o câmbio, as condições do mercado interno e também o internacional, mas sem aquele repasse automático e imediato, sabe? Na teoria, isso deveria dar uma suavizada nos preços, né? Suavizar os impactos também. Na prática, que cria um problema gigantesco quando o petróleo dispara, como está disparando agora. E aqui que entra o dilema do governo. Ó. A Abicom, que é a Associação dos Importadores, calculou que a Petrobras já poderia aumentar a gasolina em 1,22 por litro e o diesel em 2,74. Uma defasagem brutal. Mas estamos em ano eleitoral, né? Vamos falar disso aí, né? Porque se a Petrobras repassasse isso para o consumidor, o impacto político seria devastador, né? Como o Bruno falou, a gente está em ano eleitoral e o aumento da inflação é tudo que um candidato à reeleição não quer pelo caminho, né? Porque o diesel é o combustível que move o agronegócio, os caminhões, a logística inteira no país. Já parou para pensar que tudo que você come passa por um caminhão movido a diesel? Olha isso. Forte, né? Mas é verdade. Se o diesel sobe, o arroz sobe, o feijão, o frete sobe, tudo sobe. Agora, se a Petrobras não repassa o deságio aí, que é essa diferença entre o preço que ela cobra e o preço que o mercado internacional pratica, vai corroendo o caixa da empresa, mesmo que a Petrobras ganhe mais com a exportação, né, quando o petróleo sobe, porque ela também exporta óleo bruto e recebe em dólar, o buraco no mercado interno pesa sim, senhor. E hoje, sabe quanto a Petrobras ganha por litro de gasolina, Brunão? Chute aí, vai dar um chute aí, bonitão. Daqueles 6 lá, 6 e pouquinho, quanto que ela ganha? Deve ganhar o quê? Uns 3? 1,80. Oh, nossa. Corresponde a 28,6% do preço final. E o governo? E o governo é sempre o que ganha mais. Inclusive ele ganha porque é o maior acionista da Petrobras também, né? Ganha então, em 2 pontas. Desse um e pouco ele ganha aí também, tem os impostos, né? Exatamente. No diesel a Petrobras ganha mais, né? Cerca de 46%, algo em torno ali de 2,80 no preço final de 6,15. O restante é imposto, o etanol obrigatório, o custo de distribuição e, claro, a margem do posto. Sabe quem paga tudo isso? É sempre no nosso
Aqui, nem precisei pedir o José. Só que o Brasil é um caso curioso no mundo do petróleo, né? A gente produz quase 4 milhões de barris de óleo por dia, exporta mais da metade disso, mais de 51% vai para fora, principalmente para a China, que compra 45% do nosso petróleo. Inclusive, 2024 foi a primeira vez na história que o petróleo foi o produto que o Brasil mais exportou, superando até a soja. Mas, ao mesmo tempo, 27% da gasolina vendida no Brasil veio de importação, e no diesel esse número foi ainda maior, 33,2%. Pra mim, isso não faz sentido nenhum. Não faz, porque não faz mesmo, porque o nosso parque de refino aqui ele não dá conta, né? Então, mas qual é o incentivo que temos para melhorar isso, para resolver isso? Mas isso é em tudo, né? A gente exporta até silício, até areia e importa chip, né? Em tudo. A gente exporta as terras raras, né? E compra celular de volta. Não, tem coisa que beleza, é muito mais difícil você fazer, mas refinaria, será que é tão difícil assim? Só que tem um detalhe, Bruno. Uhum. Que para fazer produto acabado, como a gente está falando aqui, você precisa de um negócio que se chama investimento, que está cada vez mais apertado porque o governo está gastando demais. Falamos nisso, ó, nesse vídeo aqui. E não resolve em 4 anos, né? Não resolve, aí não dá voto, né? Então. Longo prazo para político brasileiro é a próxima eleição. Mas vamos voltar. É aquela sensação de ficar correndo atrás do rabo, né? É isso. É isso. E a Petrobras tem refinarias que foram construídas nas décadas de 50 a 80. E nos últimos anos, em vez de investir em refino, a empresa focou na exploração do pré-sal. Inclusive, a Petrobras me convidou, né? Eu fui lá visitar a maior refinaria do Brasil, a Replan. Olha eu aí de macacão bonito aí, como é que eu tô? Parece um Minion laranja. Macacão de Fórmula 1. Diz, inclusive, por lá, Bruno, que a F1 foi que incorporou essa tecnologia do macacão posteriormente. Olha só. Muito legal, né? Mas o resultado de tudo isso é que a gente exporta petróleo bruto barato e importa os derivados caros. É como vender laranja e comprar suco de laranja de volta. Alguém ganha muito dinheiro com isso. Então, e daqui a pouco eu quero falar do impacto das empresas na bolsa, mas agora vamos para a parte que lhe cabe, caro contribuinte doloso que não tenha intenção de contribuir. Afetando diretamente você aí, você que enche o tanque do seu Pois É. O governo, diante de tudo isso, anunciou na quinta-feira aquele pacotão ali para medidas para segurar o preço do diesel. Ele zerou o PIS e COFINS sobre a importação e comercialização do diesel, o que reduz 0,32 por litro na refinaria, criou subvenções para produtores e importadores de diesel, mais 0,32 por litro, total 64 centavos de redução por litro. Por mais estranho que pareça, o que você está vendo aqui na tela é o print que mostra o Haddad falando de redução de imposto. Chupa essa manga aí. Ó, e vamos moldurar isso aí, porque é raro. Durma-se com um barulho desse. Não, pera. Para compensar a perda da arrecadação, instituiu o quê? Um imposto. Olha durou quanto 3 segundos. Pega aí no vídeo, durou 3 segundos. O imposto de 12% sobre a exportação de petróleo bruto e 50% sobre a exportação de diesel. Agora sim bateu o chassi com a placa, né? Agora o ministro fez questão de dizer que as medidas não alteram a política de preços da Petrobras e que são temporárias, válidas até a próxima eleição. Digo, até o final do ano. E combinou certinho com as distribuidoras. Ó, chegou para ela e falou assim, ó, eu tô baixando o imposto, coisa que nem é do meu feitio. Então, faça-me o favor de não embolsar esse lucro. Vai repassar para os consumidores, sim, senhor. Porque mesmo sem aumento oficial da Petrobras, os postos estavam fazendo o quê? Subindo os preços. Por conta, né? Um habeas corpus comercial preventivo, né? O governo pediu ao CAD até para investigar aumentos nos postos da Bahia, no Rio Grande do Norte, aqui em Minas, Rio Grande do Sul. Liga pro Sarney, que ele é bom nisso aí. O Sarney é bom mesmo. Os fiscais do Sarney e também no Distrito Federal. As distribuidoras estavam levando os preços, alegando a alta no petróleo, né, a alta internacional do petróleo, mesmo sem reajuste na refinaria. O Sindicato dos Postos de Minas alertou que a defasagem no diesel já passava de R$2 e que as companhias estavam restringindo vendas e que já tinha relatos, como o Bruno falou aí, de postos secos aqui no nosso estado. Olha que coisa, né? Mas agora vamos falar como fica o seu dinheiro na bolsa, nas empresas de petróleo. Vamos começar com as produtoras e com a líder, né, com a Petrobras, que produz quase 90% de todo o petróleo que sai aqui das terras tupiniquins. A Petrobras começou o ano, a Petri 4, com em torno ali de R$30 e agora está na casa dos 44, mais de 40% de alta. E quando o petróleo sobe, a Petrobras tende a gerar mais caixa, especialmente porque o custo de extração do pré-sal aqui é um dos mais baixos
do mundo. O Bradesco calcula que o petróleo acima de $80, o retorno com dividendos pode chegar a 12,5% ao ano. A XP mantém recomendação de compra, mas aqui mora o risco. Ó. Se o governo forçar a Petrobras a segurar preços por muito tempo, a empresa perde margens e aí o investidor paga a conta. É tudo no nosso. E a Prio, tem mais produtores de petróleo aqui no Brasil. O pessoal acha que é só Petrobras, Bruno. Não é não. A Prio 3, né, a maior petroleira independente do Brasil, saiu de R$ 41 no início do ano para quase 60. Ela produz 155 mil barris por dia e mira ali 200 mil ainda esse ano. Independente quer dizer que não tem governo no lombo dela. É isso aí, é privado. E olha como o modelo da Prio é sensacional. Ó. Ela compra campos maduros que outras empresas não querem mais, reduz o custo de extração e extrai o valor disso. Mas a Prio é puramente exportadora, ela não refina, não vende gasolina no posto. Então, quando o governo criou um imposto de 12% sobre a exportação de petróleo bruto, a Prio foi uma das mais afetadas. A Brava também desabou. A Brava produz em torno de 75 a 80 mil barris por dia e mira chegar a 110 mil barris nesse ano ainda, com foco nos campos de Atlanta e Papa-Terra. Olha aí. O dinheiro com você também é informação, por isso que você tem que se inscrever e deixar o seu like aqui. Verdade. Já pedi hoje? Não, hoje eu não pedi ainda. Hoje. Puxa vida, hein? A Brava depende muito do preço do petróleo no curto prazo. Quando o barril sobe, ela ganha mais e quando o governo taxa a exportação, ela sofre mais. E também tem as distribuidoras aqui na lista. A Vibra, que é a antiga BR distribuidora e negocia como VBBR3, e a Ultrapar, que é dona dos postos Ipiranga, que é a UGPA3, vivem um momento interessante, né? Que nos últimos meses as duas se beneficiaram do combate à informalidade no setor. Operações, lembra dela? Não, já falamos no Jornal do Investidor, que o pessoal tá falando que quer voltar, rapaz. Você viu nos comentários? Eu vi. Obrigado pelo carinho aí. Você acha que a gente deveria voltar aqui? Voltar com o Jornal de Quinta ou fazer um outro canal só com o jornal? Quero ouvir a sua opinião aí. Operações da Polícia Federal e da ANP contra fraudes tributárias e adulteração de combustíveis fizeram os postos bandeira branca, sabe, aqueles independentes, perderem espaço. E a Vibra acumula alta de 100% nos últimos 12 meses, que tal, hein? Mas com a alta do petróleo surge um novo desafio, né? Se a Petrobras não repassar o aumento, e já começou a repassar, a gente viu aqui, as distribuidoras ficam numa posição confortável no curto prazo, porque elas continuam comprando combustível pelo mesmo preço da refinaria. Mas se as importações secarem, e já tem relato de importador aí privado suspendendo compra porque o preço fica inviável, né? Pode faltar diesel no mercado e a distribuidora não consegue vender aquilo que ela não tem, né? O Goldman Sachs, inclusive, avaliou que as medidas do governo são negativas também para as distribuidoras, porque a redução de tributos poderia compensar os ganhos de estoque que elas teriam num eventual reajuste. Bom, mas o que você precisa saber para navegar bem por esse cenário, para valer o seu like, para carimbar a sua inscrição, carimba a sua inscrição aqui no nosso canal. Primeiro, o preço dos combustíveis não depende só do petróleo, depende de câmbio, de imposto, de decisão política, de capacidade de refino aqui no nosso país. E segundo, que a Petrobras está na sinuca de bico. Se aumenta, pesa no bolso de todo mundo, gera desgaste político. Se não aumenta, a defasagem cresce, né? E aí o mercado de importação trava, podendo causar desabastecimento. Olha que perigo. E terceiro, que empresas como Prio e Brava se beneficiam do petróleo caro, mas agora estão enfrentando aí o risco do imposto de exportação. Quarto, que as distribuidoras como a Vibra e a Ultrapar podem ter resultados pressionados se a situação prolongar. E também, por último, fica de olho aqui nas medidas do governo, elas são temporárias e vão ser revertidas quando e se o petróleo se acalmar, né? Depende muito do quanto tempo dura o conflito lá no Irã, mas eu lhe pergunto, se não tem um objetivo claro lá na guerra, como é que sai cantando vitória? E os Estados Unidos podem até falar assim, ó, bom, pra mim já deu, tá bom, tô saindo agora, ganhei. Mas Israel tá pensando a mesma coisa? Isso. E qual que é o próximo? Exatamente. E pro seu bolso a dica é pesquisar bastante, tá? De repente tá valendo mais a pena o etanol aí, dependendo de onde você mora. Quero ver sua opinião nos comentários. E quando alguém te diz que o combustível vai baixar logo, geralmente essa pessoa tá o quê? Concorrendo a algum cargo, né? O cenário é de muita volatilidade e, como diz o mercado, em mar turbulento, quem tem informação navega melhor. E agora você tem. O que você acha, como tá a gasolina da sua cidade? Manda a pergunta do Brunão também. Você acha que o governo tá com muito medo de ter uma paralisação dos caminhoneiros? Nossa, ainda tem mais Imagina. Essa que nem falamos aqui, hein? Meu Deus, escreva aí a sua opinião. Valeu, tudo de bom. Tchau.